Esse vídeo é para você que tem necessidade de aprovação e que está se preocupando com a opinião das pessoas. O que você vai fazer com essas opiniões? Me diga. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você continuar com necessidade de aprovação, de querer agradar todo mundo, os teus sonhos, teus projetos dificilmente serão realizados. Não é porque Deus não quer, é porque você está atrapalhando. Entenda uma coisa, você não vai agradar todo mundo, porque muitas pessoas nem sabem o que elas querem. Pare de querer agradar todo mundo. Se você focar em você e na sua missão, naquilo que Deus colocou dentro de você, acredite, portas vão se abrir e milagres vão acontecer. Dane-se aquilo que as pessoas vão pensar de você. Entenda uma coisa, quem te define não é as pessoas, é o Senhor. Ainda que esteja todo mundo contra você, se você busca agradar a Deus, Ele te levanta e todo mundo vai ter que aplaudir, você vencendo. Então, não ligue para aquilo que as pessoas estão falando. Se você tem um projeto, tem um sonho, acredite em você. Nem espere que essas pessoas venham te ajudar. Faça você. É você que tem que acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos. Faça acontecer, porque Deus é contigo, tá? Tem uma passagem lá em João 11, que Jesus ele chega no túmulo de Lázaro e ele fala assim, tirai a pedra. O milagre aconteceu. Ei, o milagre, o impossível é Deus que faz, mas é você que remove a pedra. Qual é a pedra que você precisa remover da sua vida para o milagre acontecer? Qual é a pedra que você precisa remover para você sair desse cenário de procrastinação, de preguiça, de necessidade de aprovação e ir para um cenário totalmente novo, onde Cristo te chama para novas experiências? Qual é a pedra que está te atrapalhando? A dúvida? O medo? Tire essa pedra. Arranque isso. Ei, tire essa necessidade de aprovação, jogue isso fora. A opinião das pessoas não vai te levar no cumprimento da promessa. A opinião das pessoas não vai te levar para a sua vitória, mas sim as tuas atitudes e teu posicionamento de fé. O milagre quem faz é Deus, mas é você que remove a pedra. Então existem muitos milagres que já eram para ter acontecido, existem muitas portas que já eram para estarem abertas, mas talvez não se abriu porque você não se posicionou, porque você não tomou um posicionamento diferente. Ei, necessidade de aprovação não vai te levar aonde você quer. A opinião das pessoas não vai te levar aonde você quer, entenda isso. Deixa eu te explicar mais uma coisa. Sempre quando você se preocupar com aquilo que as pessoas estão falando, criticando, duvidando de você, sempre que você se preocupar, faça essa pergunta aqui, Eu pediria conselho para essas pessoas? Não. Outra pergunta, segunda pergunta. Eu admiro os resultados que essa pessoa tem? Não. Então, para que você vai se preocupar com a opinião de um monte de gente que não tem o que você quer, não chegou onde você quer chegar e que ainda por cima fala mal de você, te menospreza, duvida do seu potencial? Essas pessoas não fazem parte do seu propósito. Essas pessoas não estão na mesma frequência que você. A opinião dessas pessoas é a mesma opinião da galinha. Entenda uma coisa, irmão. Vá para cima dos teus objetivos. Se você partir hoje dessa terra, quem que vai chorar? Quem que vai sentir sua falta? Algumas pessoas, alguns parentes vão comentar, uma semana, talvez, no máximo, 5 dias, e depois sabe o que vai acontecer? Cada um vai cuidar da sua vida e ninguém vai se lembrar de você. Então, se ninguém vai se lembrar de você, por que você está preocupado com essas pessoas? Aqueles que tanto te criticam não te ajudam. Então, para que você vai se preocupar? Continue focado no seu, porque Deus te deu a missão, Deus te deu esse sonho. Deus deu o sonho para José e José acreditou. E mesmo os irmãos criticando, falando mal, não impediu a realização desse sonho. Agora, quando você fica preocupado, estagnado, seus sonhos não se realizam. Eles sempre ficam sendo adiados. Não é culpa de Deus, é culpa sua. Se posicione. Você é mais forte do que você imagina. Não se preocupe com aquilo que as pessoas estão falando. Se você tiver necessidade de aprovação, isso vai te atrapalhar, isso vai te adoecer. Gente que vive para agradar todo mundo, vive doente. Pode observar muito desses influenciadores que pegam um personagem para tentar agradar as pessoas e logo depois, sabe o que acontece? Entram em depressão. Acabam ficando tristes e vazias. Por quê? Assumiu uma identidade que não era dessa pessoa. Não assuma uma identidade que não é sua. Você não foi chamado para agradar todo mundo. Essa não é a sua identidade. Isso não é você. Isso não é o que Deus chamou. Isso não é o que Deus preparou para você. Você tem uma identidade em Deus, de filho de Deus. E qual foi
a missão que ele te entregou. É nisso que você tem que focar. Você tem que ir para cima disso daí. É nisso que você tem que acreditar. Assuma a sua verdadeira identidade, porque ela nunca vai fazer você uma pessoa infeliz. Sua verdadeira identidade vai te levar para o seu propósito. E quem vive o propósito, irmão, vive uma vida totalmente diferente. Nada abala essa pessoa. Essa pessoa, sim, de fato, é uma pessoa feliz. Agora, quando você tenta pegar uma identidade que não é sua para agradar as pessoas, para ficar bem diante das pessoas, do que adianta isso se você não está bem diante de Deus? De nada vale. Cada um, irmão, você tem que entender que as pessoas nem elas sabem quem elas são, nem elas sabem o que de fato querem. É só você observar a sua volta. As pessoas não sabem nem o que elas querem em relacionamento. Por isso casa separa, casa separa, casa separa. Se envolve com um monte de pessoas. Porque as pessoas estão perdidas. E por que você vai se preocupar com a opinião de pessoas que estão perdidas? Por isso, irmão, foque na sua identidade em Deus. O que as pessoas estão falando não define quem você é, mas sim aquilo que Deus falou a teu respeito na palavra, na Bíblia. É nisso que você tem que acreditar. Porque se você acredita na sua identidade em Deus e você começa a se posicionar, você começa a tirar coisas que atrapalham você, você começa a dizer não para certas pessoas e você começa a focar na tua missão, acredite, irmão, tenha esperança, tenha fé, porque vai acontecer. Deus está com você, confia no Senhor, porque Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. E todas essas pessoas que estão criticando você, depois vão estar te aplaudindo. Porque você conseguiu fazer coisas que elas nem sequer pensaram, porque não tem coragem de se posicionar. Aí eu pergunto, você é corajoso ou você é medroso igual eles? Ei, toma a atitude de uma pessoa corajosa. Só quem vive grandes milagres e grandes promessas, grandes vitórias, são pessoas corajosas, ousadas e determinadas. Eu gosto de falar muito dessa história de Josué e Caleb, no momento em que Moisés manda 12 espias para a terra prometida. 10 voltam com o seguinte relatório: olha, vai acontecer aí, gigante, é problema demais, e o povo, a opinião do povo, ó, sempre é mesmo, a gente não vai não, que não sei o que. Josué e Caleb, não tô nem aí pro que vocês estão falando, tô só conjecturando. Basicamente era isso aqui. Ele falou assim, ó, subamos e possuamos. Tipo assim, eu não tô nem aí pra opinião de vocês, a vitória é minha. É Deus que está comigo, eu vou me posicionar. Subamos e possuamos. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra. Essa mentalidade que você precisa carregar. Você acha que nesse momento Ele não desagradou muitas pessoas? Com certeza sim. Mas para viver grandes promessas é necessário desagradar o mundo e agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você vive as promessas que Ele preparou para você. Já estão reservadas para você no futuro. Mas exige de você posicionamento agora, no presente. Não é depois não. Porque se você deixa sempre para depois, você nunca vai fazer. E sempre as bênçãos de Deus vão ficar adiadas. Não por causa de Deus, mas por causa de você. Muita gente usa como desculpa aquele versículo. É tudo no tempo de Deus. Mas esse versículo muitos usam como desculpa. Para justificar a preguiça de não se posicionar. Para justificar uma preguiça que eles têm de fazer as coisas, entende? O tempo de Deus é quando você está preparado. Então quanto mais rápido você se posiciona, quanto mais rápido você aprende as lições dos processos que Deus submete você, das lutas, quanto mais rápido você aprende, mais rápido o agir de Deus vem. Deus ele entrega a bênção para aqueles que cumprem princípios e estão preparados. Então já se prepara logo para você viver grandes milagres de forma antecipada. Tá? Se posicione como vencedor. Não ligue para a opinião das pessoas. O que você vai fazer com isso? Essas pessoas, tenta imaginar essas pessoas como crianças. São crianças, irmão. Nem elas acreditam nelas mesmas. Elas não têm mais sonhos. Elas já desistiram, são fracas, são medrosas. E a única coisa que sobra é criticar você, que tem sonhos. Assim como os irmãos de José. Só que tem um detalhe. Vai ver o resultado depois. De pessoas sonhadoras, ousadas, que se posicionaram no propósito de Deus e venceram. E pessoas que só ficaram falando mal da vida dos outros, reclamando, criticando os outros. Ei, gente medíocre não muda. Tanto é que quando os irmãos de José chega diante de José, os irmãos de José não reconhecem José, mas José reconhece eles. Aqui vem um código poderoso. Sabe por que isso aconteceu? Porque pessoas medíocres nunca mudam. Pode passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, elas continuam do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com as mesmas mentalidades, com as mesmas amizades e com os mesmos resultados. Agora José mudou de uma forma que os medíocres nem conseguiram reconhecer. Essas pessoas que tanto criticam você, que tanto falam mal de você, daqui uns tempos,
se você se posicionar e acreditar nos seus sonhos e ir pra cima, elas nem vão te reconhecer mais, porque você mudou tanto, se posicionou tanto, elas nem vão conseguir mais te reconhecer e vão começar a te admirar e te respeitar. Acredite, irmão. Desagrade pessoas, tá? Viva para agradar a Deus e siga o seu propósito, porque é só no seu propósito que você é completo. Siga o seu sonho, vai pra cima. Não ligue para a opinião das pessoas, continue fazendo. O que você está fazendo? Está estudando? As pessoas estão criticando você, continue estudando, estude mais. Quanto mais criticam, mais você estuda, mais você se dedica, mais você acredita, porque essas pessoas estão querendo levar você para o nível dela, de mediocridade. Elas não acreditam. A vida delas daqui 10 anos vai estar do mesmo jeito e quer que você também esteja na turminha deles, entende? Mas você tem que ter coragem de se posicionar e dizer não. Eu não acredito nisso, eu não sou isso daí. Faça acontecer, irmão. Tá estudando, estude mais. Tá trabalhando, trabalhe mais. Abriu uma empresa, vai pra cima. Entendeu? Tá gravando conteúdo, grave mais. Cada crítica, grave 10 vídeos, entendeu? Faça 10 vezes mais. A cada crítica que você escuta, seja da sua família, seja dos seus amigos, a cada crítica, faça 10 vezes mais. Vai chegar um momento, irmão, em que Deus vai ver seu esforço, vai ver sua dedicação, vai ver seu posicionamento de fé. E aí, irmão, a vitória será inevitável. Os resultados serão inevitáveis. Agora, se você continuar ouvindo essas pessoas, não vai valer de nada. Você vai ter os mesmos resultados dela. Então, não aceite críticas de quem não construiu nada e de quem não quer chegar onde você quer chegar, tá? Não ligue para isso. Se você está se importando com isso, é porque você não sabe quem você é. Mas eu te digo quem você é. Filho de Deus. Imagem e semelhança do Criador. Então vá para cima, irmão. Essa é a tua identidade. Você nasceu para dominar, para vencer, para avançar. Olha o que está escrito em Romanos: com Cristo somos mais do que vencedores. Está esperando o quê? Você já é mais do que vencedor. Então não se preocupe. O que as pessoas estão falando das dores dela. Entendeu? Elas estão falando muito mais delas do que de você. Mas a questão é, você vai acreditar nessas pessoas ou vai acreditar na voz de Deus? Os resultados que você terá para o seu futuro dependem da voz que você escuta e das atitudes que você toma. Guarde isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha. E aqui embaixo na descrição tem um e-book que vai te ajudar muito. Falo sobre inteligência emocional e espiritual. O nome do e-book é Deixando de Ser Limitado. Se você quiser adquirir, link na descrição. Adquire já, não perca essa oportunidade, tá bom? Vai te ajudar muito. Compartilhe esse vídeo e aí, guarde esses princípios. Você é mais que vencedor. Não ligue para a opinião das pessoas. Que Deus abençoe.